Cheguei com mais uma resenha de um livro maravilhoso que foi tema da nossa discussão do Clube Leia, que eu já mencionei lá no vídeo sobre o livro da Colleen Hoover, Tarde Demais. Então, eu participo desse clube de leitura já vai fazer um ano, olha só que coisa incrível! E nessa última discussão nós escolhemos esse livro que é um clássico chamado Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e que o título no original na verdade não é esse. Se for traduzir ao pé da letra, se chama A Menina que Tinha Tatuagem de Dragão, alguma coisa bem nesse sentido. Então, como todas as minhas últimas resenhas, eu vou fazer a apresentação do livro e depois vai ter a parte dos spoilers pra gente comentar sobre o final. Lembrando que é uma trilogia, então, de alguma forma, nos próximos vídeos, se a gente for continuar lendo sobre essa obra, nós vamos dar spoilers, é inevitável, não é mesmo? Então, vamos lá. O primeiro livro é sobre Mikhail Blukivist e Lisbeth Salander, que eles têm vidas bem complicadas. O Mikhail Blukivist é um dos sócios fundadores da revista Milênio, que é como se fosse a carta capital nossa aqui do Brasil. E ele fez uma acusação sobre um empresário super famoso chamado Venice Room. E esse empresário conseguiu recorrer e provou que o Blukivist estava sendo difamador, processou o jornalista, já que o Mikhail é um jornalista, e o Mikhail está com dívidas até o pescoço de processos e tudo mais. Ou seja, ele está em maus lençóis, meus amigos, muito no fundo do poço. E o que acontece nesse meio tempo é que ele está respondendo por esse processo, ele é condenado, só que aí tem um período de tempo que ele está em liberdade, curtindo a família dele, a filha, e aí ele é divorciado, então ele só tem a filha dele mesmo, porém ele mantém um relacionamento com a Erika, que também é uma sócia fundadora da revista Millennium. Eles têm esse relacionamento e tudo, bem esporádico e tal, beleza. Só que aí, um belo dia, na ceia de Natal, para ser mais exato, o Mikhail recebe uma ligação bem suspeita de um número desconhecido. Quando ele atende, é um advogado chamado Dirk Frode, que faz uma proposta um tanto quanto indecorosa para ele, como já dizia o nosso amigo Renato Russo. E aí ele fica intrigado, nossa, quem está querendo fazer uma proposta em pleno Natal, na ceia de família, todo mundo aqui reunido e tal, mas tá bom, vai lá, Freud, o que você tem pra mim? E aí ele fala, então, você já ouviu falar em Henrik Wanger? Ou seja, nossa, é um super empresário lá, famosíssimo, tem uma das maiores empresas do grupo. Aí ele, claro que eu sei quem é esse cara, o que tem? O que esse cara quer comigo e você está fazendo esse intermédio? Ele, então, o Henrik Wanger quer bem conversar com você. Aí ele, mas tem que ser hoje? Hoje é ceia de Natal. Aí ele, hoje? Não, podemos deixar para outro dia. Enfim, chegou o momento de Blumkvist encontrar com o Sr. Wanger, que é um idoso já de 80 e tantos anos, só que o Henrik não teve filho nenhum. Ele era apenas o dono da empresa da família, e como a família é grande, os irmãos, os netos dos irmãos foram tendo filhos, foram construindo essa família tradicional, que é um filme sueco, então os nomes são todos suecos e tudo mais. E então, esse Henrik Wanger não teve os próprios filhos, porém ele cuidava dos filhos, dos irmãos, tal, da família. O Henrik perguntou pro Michael, Mikhail, meu filho, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma sobrinha neta chamada Harriet, ou melhor, eu tinha, porque ela sumiu há mais de 40 anos. E eu não quero morrer sem saber o que aconteceu com ela. Será que você poderia investigar para poder me tirar esse peso da consciência de saber onde está essa moça, que hoje ela já deveria ser bem mais velha, já que ela sumiu quando tinha 16 anos? Aí o Mikhail ficou intrigadíssimo. E ficou assim, cara, eu não vou me meter com isso, eu não tenho por onde começar, já que já se passaram 40 anos do acontecido. Simplesmente a Harriet sumiu, ninguém sabe se ela morreu, se ela foi sequestrada, ninguém sabe de nada dela nesse tempo todo. E então o Henrik, como não é bobo nem nada, ele virou e falou assim, então, querido, eu vou aqui te oferecer de brinde a cabeça do Venice Room, que se você conseguir concluir ou não a missão, encontrar a Harriet ou não, o Venice Room é seu, você vai poder se livrar dos seus processos, vai poder acabar com toda essa confusão e seu nome vai estar limpo. Então, Mikhail ficou pensando, por que não, né? Já é um caso meio que perdido mesmo, ela já sumiu há 40 anos, se eu não descobrir nada aqui, se dane.
pelo menos eu vou conseguir aqui a minha parte e vou me livrar disso, beleza. Então, Mikael foi juntando pistas, conversando com pessoas até descobrir alguma coisa e tudo mais. Tá bom. E do outro lado da história nós temos Lisbeth Salander, que no livro ela é descrita como uma pessoa extremamente raquítica, magrela, super desnutrida, uma hacker profissional que trabalha para uma empresa bem conceituada nessa área de tecnologia chamada Milton Security. E a Lisbeth é conhecida como a mulher, a poderosa, que ela hackeia todo mundo mesmo, ela descobre tudo, ela sabe tudo. E ela tem uma vida um tanto quanto misteriosa, que nesse primeiro livro não é abordada direito. A gente sabe algumas coisas bem aleatórias sobre o passado dela, mas nada além disso. Enfim, e a história vai se desenrolando, desenrolando. O auge do momento é quando Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander se conhecem. E eles se juntam para tentar descobrir o mistério Harriet e outras cositas más. Então, essa foi uma espécie de introdução da história. E eu vou parar por aqui para a parte sem spoiler. Se você não liga para spoiler, se você gosta e tal, de preservar o seu mistério a respeito da história, eu vou te respeitar. Porém, daqui em diante eu vou ter que falar com a parte de spoiler para comentar o final, o que acontece com Lisbeth, umas coisas que eu não poderia falar antes, porque senão estraga a experiência de leitura também. E só fazendo um parênteses, existem 2 filmes a respeito desse primeiro livro. Um na versão sueca, que a gente consegue achar no YouTube, com uma qualidade de imagem bem duvidosa, porém dá para assistir legal. E o outro tem inclusive na Amazon Prime. Amazon, vocês poderiam nos patrocinar aqui no canal. Que é a versão americana, que é a que fez mais sucesso, a que repercutiu o mundo inteiro. E é isso. Então, parênteses fechado. Vamos para a parte que tem spoilers. Depois que Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander se conhecem, ela se apaixona por ele. Mesmo ele sendo 2 vezes mais velho que ela não está nem aí para isso. Só que aí, antes da Lisbeth conhecer o Mikael, ela teve um tutor com derrame. Ela era regida pelo Estado, então tiveram que arrumar um outro, e esse outro era o Dr. Niels Bijurman, um cafajeste, um terrível estuprador. E o que ele fez com ela? Estuprou. Óbvio. E aí ela ficou com ódio, muito ódio, e uma mulher com ódio, meus amigos, vocês sabem que ela é capaz de fazer muitas coisas para poder se defender, se proteger e tudo mais. Então, Lisbeth pega uma câmera, já sabendo, na primeira vez que ela foi pedir pro advogado, o tutor dela, liberar um dinheiro para ela comprar um computador que ela precisava, ele abusou sexualmente dela. Então ela já pensa, quando eu for lá de novo, eu sei que ele vai abusar de novo, então eu vou deixar uma câmera estrategicamente aqui na minha mochila para pegar esses momentos incríveis. Só que o que ela conseguiu foi muito mais do que um simples estupro, como ela foi da primeira vez. Ele algemou ela nas mãos e nas pernas, ela ficou totalmente imobilizada, e ele fez o que queria e o que não queria com a mulher. E aquilo, por um lado, foi horrível, porque dá nojo, você sente náuseas de ver essas cenas pesadíssimas. Então, se você tem estômago fraco, não assista, porque é cruel. Porém, para o material que ela queria de vingança, foi sensacional, porque se o vídeo caísse na internet, todo mundo ia ver o rosto dele, que até então ele era um homem sem histórico, todo mundo achava que era super confiável, por isso até que deram a tutela dela para ele, só que não. Então a reputação dele ficaria muito suja. Então Lisbeth tinha esse advogado aqui nas mãos dela agora. Quero ver você fazer qualquer maldade comigo. E ela fez uma série de avisos. Se eu pegar você com alguma mulher, sendo da vontade dela ou não, não quero saber, mas você já sabe que você vai morrer. Muitas ameaças, e aí eu fiquei tipo, nossa, arrasou, porque o que ele fez com ela foi cruel, enfim. E aí, Lisbeth e Mikael, com esse problema solucionado, eles juntos se unem, porque ele conhece a Lisbeth através de um relatório que ela fez sobre ele, sem ele saber que era ela que estava fazendo. Depois, ao longo do filme, ele vai descobrindo essas coisas. E aí, né, até chega a parte que ela se apaixona por ele, enfim. Só que aí eles se unem para tentar resolver esse mistério da Harriet, já que ele olhou o próprio relatório e falou, nossa, ela invadiu meu computador para descobrir essas coisas aqui, porque era só lá que eu tinha notado isso. Enfim,
E eles conseguem descobrir que Harriet está viva lá na Austrália. Olha que legal! Ela usou a identidade da prima dela, da Anita Wanger, para poder se mudar para a Austrália para fugir do pai e do irmão, que eram estupradores e assassinos de mulheres. Então, um mistério que envolvia o desaparecimento de Harriet, mais outras mortes lá nas redondezas, foram esses dois. Acredite se quiser. Alguns foram só o pai, porque eles eram ainda crianças quando algumas mulheres foram assassinadas. E o mais interessante é que eram tudo relacionados a versículos bíblicos, para se tornar algo mais doentio ainda do que já era. E depois, o filho deu continuidade, o Martin, irmão de Harriet, a esses assassinatos, estupros e tal. Aí chegou até um momento que o Michael se viu aos lençóis nas mãos do Martin, porque o assassino, percebeu: tem gente aqui invadindo meu terreno, tá querendo descobrir coisa demais, merece morrer. Aí pegou o Michael, asfixiou ele com um saco plástico, colocou ele preso sob uma corda, bem como se faz para matar um animal, e bem nessa hora que o Martin ia matar o Michael, chegou quem? A Lisbeth em sua moto, para poder libertar o seu amado. E nisso que ela liberta ele, o Martin pega o carro, foge, porque a Lisbeth estava cheia de ódio atrás dele, foi com a moto, seguindo o carro dele, e aí acontece um acidente e ele morre. Eu até marquei lá no Scooby perguntando, será que o Martin morreu mesmo ou é uma pegadinha? Porém, vendo os filmes, não tinha como o Martin sobreviver, porque ele estava dentro do carro. Aí tem um filme que mostra ele colidindo com um caminhão no livro, acho que também acontece isso. E no americano o carro só explode sozinho. Porém, de qualquer forma, não tinha como o Martin sobreviver, a não ser que fosse novela de Manuel Carlos, porque o Maneco tem uma mente sobre essas coisas, que eu vou te contar um negócio, né, cara? Mas tudo bem, não é novela de Manuel Carlos, não vamos misturar os assuntos aqui, enfim. Vamos pular pro final. Lá depois que o Michael leva a Harriet para ver o Henrique, que aí ela fala que todos aqueles vasos de plantas que ele recebeu ao longo dos anos foi ela mandando para ele dizendo assim: oi Henrique, eu estou viva. Só que ela poderia ter escrito um bilhete para ele. Era tão fácil ela pegar uma caneta e um papel e falar: oi Henrique, aqui é Harriet, não mostra para ninguém, eu estou viva. Mas não, ela simplesmente mandava. Aí ficava aparecendo o quê? Que eu também pensaria isso, que o Henrique pensou também: estão me torturando psicologicamente, porque sabiam que eu fazia esses bilhetes, quer dizer, que eu recebia essas flores de Harriet todos os anos, e ao longo desses 40 eu venho recebendo essas mesmas flores, então esse provável assassino está me torturando. Todo mundo pensaria isso, eu acredito. Enfim. Aí quando Henrique e Harriet se reencontram depois de 40 anos, sendo que o Henrique tinha passado por um derrame cerebral violentíssimo, quase morreu, ele ficou super feliz. Aí chegou a parte dele cumprir o combinado, que era entregar Venice Room na mão de Michael. Ele entregou uns papéis sem valor nenhum. E o Michael ficou o quê? Triste, chateado. Tipo, passei meses longe da minha revista para ajudar esse senhor. Pra quê? Pra nada. Então, Lisbeth e ele se uniram para pegar o Venice Room. Só que, na verdade, não. Lisbeth fez tudo sozinha. Ela só chegou nele, no Michael, e falou: então, meu colega, eu bem preciso de um dinheiro emprestado seu aí. Aí ele ainda tentou falar assim: não, eu não tenho. Ela tem sim, que eu xeretei suas contas, eu vi que você tem dinheiro, não sei o que, você pode fazer esse favor pra mim. Aí ele: tá bom. Aí ela falando: desculpa, mas eu tinha que saber que você tinha esse dinheiro pra eu pedir pra você, porque você é a única pessoa que eu confio. Ele emprestou o dinheiro. O que ela fez? Comprou fantasias, comprou tudo para se passar por uma cúmplice do Venice Moon, que ela já sabia que ele tinha dinheiros nas Ilhas Caimã, dinheiro sujo, lavagem, não sei o que, tráfico de drogas, então ela sabia todos os podres de Venice Moon, só que ela não tinha como provar. Então o que ela fez? Ela se disfarçou de uma dessas cúmplices, foi lá nas ilhas, pegou esse dinheiro, fez a festa, distribuiu para outras contas bem aleatórias para ficar parecendo que o Venice Moon estava dando calote em seus cúmplices. E nisso, ele apareceu morto, porque alguém pensou: ele está me roubando, esse filho da mãe. E aí, Lisbeth conseguiu essa vingança para Michael. Quando ela resolve finalmente: poxa, eu vou me abrir aqui, vou entregar meus sentimentos para esse homem que é o amor da minha vida, ela vê o Michael e a sua amante Erika, que é a fundadora lá da Millennium junto com ele, saindo de mãos dadas, todo alegres, felizes, de um café. E ela tinha feito uns presentes pra ele, umas coisas tão bonitas, que eu tava torcendo tanto pros dois ficarem juntos. Só que aí
ela simplesmente pegou os presentes que ela tinha feito e comprado pro Mikael e jogou na lata de lixo mais próxima. E foi assim que acabou o primeiro livro. E eu fiquei bem triste porque eu queria ver os dois juntos, porém eles foram bem inteligentes porque precisavam de matérias para o segundo livro. Como eu falei no começo, são 3. Então eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. E também quero agradecer pelos 1000 inscritos que o canal chegou. Olha só que maravilha! Muito obrigada a todos pela inscrição, pelos compartilhamentos, comentários. O engajamento de vocês é muito importante. Se tiverem sugestões, críticas, podem deixar nos comentários também. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo e até mais. Tchau!